Ontem a gente chegou a falar aqui sobre a lista do ministro Edson Fachin, que é o relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. E hoje a gente volta a falar sobre esse assunto, já que o tema continua repercutindo na Justiça, no Legislativo e no Planalto. O relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, autorizou a abertura de diversos inquéritos para investigar ministros, parlamentares e políticos que foram citados na delação da Odebrecht. A relação dos nomes está disponível no site do STF e aponta 9 ministros do governo de Michel Temer, 29 senadores e 42 deputados federais. As investigações contra esses políticos e autoridades vão tramitar no Supremo por conta do foro privilegiado que essas pessoas têm. Mas ainda há uma segunda lista que foi enviada a outros tribunais. E nessa lista constam os nomes dos ex-presidentes Lula, Dilma e Fernando Henrique Cardoso. A lista foi divulgada terça-feira à noite pelo site do jornal Estado de São Paulo, enquanto os parlamentares estavam no Congresso Nacional. Os deputados tentariam pela terceira vez neste mês votar a ajuda financeira aos estados que estão com as contas no vermelho. Os deputados tentam fazer a votação desde o ano passado. Depois da divulgação da gigante lista de Fachin, o Congresso ficou totalmente vazio. De fato, os pedidos de inquérito afetam diretamente tanto base governista quanto oposição. O PMDB no Senado e o PT na Câmara são os partidos com maior número de congressistas que são alvos de inquéritos. Dos 29 senadores que passam a ser investigados, 9 são do PMDB. Na Câmara dos Deputados, o Partido dos Trabalhadores tem o maior número de representantes, 11 deputados investigados. O PSDB é o segundo partido com o maior número de senadores alvos de inquéritos na Lava Jato. O presidente do partido, Aécio Neves, é alvo do maior número de inquéritos, com 5 investigações. O PSDBista é um dos principais nomes da legenda para as eleições de 2018. Para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com Cláudio Couto, que é cientista político. Eu agradeço, professor, pela sua colaboração com a gente. Boa noite. Boa noite. Professor, a gente já ouviu em defesa do Congresso Nacional o próprio presidente Rodrigo Maia dizendo que confia na Justiça e que essa decisão do Supremo não vai afetar a vida republicana. Agora, ontem a sessão foi cancelada, sem votar o resgate para os estados brasileiros em crise. Hoje, muitos deputados não apareceram no Congresso Nacional. Isso não vai mesmo afetar, não? Olha, acho que já está afetando, né? Esse tipo de reação que você observa já é uma demonstração de que é inevitável que afete. Primeiro porque, claro, sempre que alguém recebe uma notícia bombástica, reage com um certo grau de paralisia, né? Com um certo grau de temor, né? Independentemente das consequências que isso venha ocasionar depois. E era esse o momento ontem à noite, eu diria ainda estamos hoje na ressaca daquele momento. Agora, eu acho que é preciso observar também que o que nós temos até agora são indiciamentos, né? Existe mais investigação pela frente. Depois dessa investigação, existe uma fase do próprio Ministério Público formular denúncia e depois da denúncia existe o acatamento da denúncia pelo Judiciário e aí finalmente o julgamento. Então, esse processo todo pode levar ainda bastante tempo, talvez alguns anos, né? A gente não sabe exatamente quanto tempo tudo isso vai levar. Pelo menos até a fase da denúncia, teremos no mínimo alguns meses. É muito difícil que qualquer coisa ocorra antes disso. Embora, para além das delações, de todas essas informações obtidas com provas testemunhais, certamente existem outras provas materiais que vão ser arroladas ao processo. Mas a finalização disso tudo, e para esse número tão grande de pessoas, ainda deve levar algum tempo. É verdade, foi muito bom você lembrar disso, né, que o tempo da justiça precisa ser levado em consideração até para evitar problemas e injustiças cometidas ao longo do processo. Agora, exatamente. Agora, professor, será que essa pressão, porque a pressão popular é muito forte, apesar do que você está dizendo, né, de que são apenas inquéritos, ninguém é réu, ninguém ainda é condenado em nada, mas a pressão popular é muito forte para a nossa classe política, não é de hoje, mas está se intensificando. Será que essa liberação agora, essa abertura de inquéritos, não pode fazer com que os legisladores acabem legislando em causa própria com alguns temas que já estão em tramitação? Por exemplo, aquela questão do foro privilegiado, a questão também do voto em lista fechada, que pode de alguma forma acabar blindando aqueles que estão com o nome sujo entre a população, entre os cidadãos?
Olha, é possível sim que haja medidas defensivas, eu acho que essa é uma das possibilidades. Só em relação à lista fechada, eu discordaria desse diagnóstico de que ela blinda os políticos. Eu acho que ela tem exatamente o efeito oposto, né? Se fechar a lista, na realidade, o que pode acontecer é uma exposição maior dos políticos com problemas. Por quê? Porque quando você fecha a lista, você é obrigado, eu digo o partido, né, Sim. a publicar aquela lista já com a ordem dos candidatos e, portanto, a ordem que eles têm chance maior de serem eleitos antes da eleição. De modo que o eleitor já sabe, batendo o olho nessa lista bem antes da eleição, do dia da votação, quem é que está ali, quem é que tem chance de ser eleito, quem não tem. Então, se o partido colocar um político contaminado no meio da lista, ele acaba contaminando todo o resto dela. E acaba, nesse caso, prejudicando o resto da lista, porque o eleitor pode deixar de votar numa lista partidária porque ela tem alguém ali que está sujo. E aí ele procura uma lista que não tenha gente com esse tipo de situação. Agora, essa é uma questão. Outra é a autoanistia, né, para Caixa 2 e para outros tipos de transgressão que pode vir pela frente e alguma forma de tentar inibir ações do judiciário, seja no que se refere à condenação, à aplicação de penas, enfim, qualquer coisa que possa beneficiar esses que podem vir a se tornar réus no futuro próximo, porque até como não são réus, ainda tem uma chance maior ainda de se beneficiar de eventuais medidas nessa frente. Agora, existem outras possibilidades. O Congresso pode, e uma coisa não exclui a outra, né? Essa autoanistia, essa autoindulgência com outras coisas, ele pode também optar por uma política mais proativa, uma agenda positiva, em que ele procure se legitimar substantivamente, ou seja, aprovando coisas importantes, porque ao aprovar coisas importantes, os congressistas diriam, de certa maneira, para a sociedade brasileira: olha, estamos enrascados, somos acusados, mas ainda nos preocupamos com o país, estamos fazendo coisas aqui necessárias. Essa é uma segunda possibilidade. E uma terceira é que, realmente, pela desorganização que expor lideranças como essas causa, e é bom lembrar que são lideranças importantes, é 1/3 do Senado, onde estão os principais caciques da política brasileira, e são os principais líderes na Câmara de Deputados, aqueles justamente que organizam a agenda, que definem a pauta, que lideram as bancadas, portanto, aqueles que fazem as decisões serem tomadas, inclusive a agenda de reformas. Se esses aí se apavorarem, se eles se preocuparem demais com a sua própria proteção, é possível que nós tenhamos também algum grau de paralisia em algum momento. Muito bem, eu agradeço mais uma vez ao professor Cláudio Couto, cientista político, por fazer essa análise com a gente aqui. Obrigado, professor. Boa noite para você, bom trabalho.